Oi, defensor da dublagem, bem-vindo ao nosso canal. Eu sou a Raiane Imediato. E eu sou a Mabel César. E aqui você encontra conteúdo sobre dublagem e tradução para dublagem. E hoje a gente vai falar sobre canção. Canção na dublagem. Todo mundo me perguntou sobre isso, a gente agora vai explicar. Quando tem uma música no projeto e às vezes essa música tem uma versão brasileira dela e às vezes não tem uma versão brasileira dela. Por que isso acontece? Uma coisa que a gente precisa deixar muito claro desde o início é que as canções na dublagem são gravadas com um diretor musical, que não é o diretor de dublagem. O diretor musical, ele vai dirigir toda a parte musical do filme, diferente daquele diretor que está fazendo o filme inteiro, a parte da dublagem. Ele vai dirigir e vai fazer a versão brasileira, né? Porque a canção está em outra língua. Então primeiro ele vai passar para a língua portuguesa, fazendo a métrica, as rimas, fica tudo lindo. Depois ele pega os atores cantores e aí ele vai e dirige. Então o diretor musical precisa entender muito de música. Não, ele é um músico, ele é um musicista, ele é um maestro, ele é cantor, enfim. Eu não sei quais são as particularidades, mas é uma pessoa, um músico que entende muito. E aí ele vai e pergunta para os dubladores que estão naqueles personagens que cantam, se aqueles dubladores cantam. É o primeiro passo. E aí, vamos supor, o dublador cante. Ah, eu canto, eu sou cantor. Ah, que bom. Então vou marcar com você um outro dia, num outro estúdio e a gente vai fazer a canção. Beleza. O dublador também pode falar, eu não sei se eu canto. Ou ele pode falar, eu acho que eu canto, eu sou meio afinada, mas eu não tenho certeza. Não, tudo bem. A gente vai para estúdio, vamos marcar um dia no estúdio e eu vou botar você para cantar essa canção que a sua personagem canta. E aí eu vou ver. Se ficar bom, beleza. Se não ficar bom, se eu achei que você não chegou na nota, não alcançou, não tem problema. Eu coloco outra pessoa, obrigada por ter vindo aqui fazer o teste. E às vezes, o que eu sou afinadinha é o suficiente para aquela música daquele personagem. Por exemplo, eu não sou cantora profissional, mas eu sou afinadinha. E aí eu faço a Minnie da Turma do Mickey. E tem vezes que a Minnie canta nos desenhos. E tem vezes que eu faço as canções, porque são canções simples. Quando são canções mais elaboradas, com notas mais altas, aí o diretor musical coloca uma dubladora, uma atriz dubladora cantora, que vai fazer um timbre de voz, vai fazer o mesmo tipinho que eu faço na Minnie e vai ficar bem parecido. E quando o dublador não canta, né? Você canta? Não canto. Não, tudo bem. Então ele vai achar um cantor ou uma cantora que tenha o mesmo timbre de voz que o dublador, para que não tenha muita diferença, que tenha voice match, é isso que eles chamam, que a voz combine, que tenha o mesmo timbre. E foi isso que aconteceu em A Patroa e as Crianças, né? Exatamente. A personagem maravilhosa, Janet, que é apelidada DJ, que eu dublei durante 8 anos, é uma excelente cantora. E eu não sou uma excelente cantora. Então, quando ela cantava nos episódios, o diretor musical escolheu uma atriz, cantora incrível chamada Cidália Castro. Beijo, Cidália. E ela cantou toda a parte da Jay na série. E como a voz dela cantada é parecida com o meu timbre de voz falado, muita gente perguntava, nossa, Mabel, eu não sabia que você cantava. E eu falo, não, eu não canto tudo isso é da Cidália. Outra coisa também, é na redublagem do Mary Poppins, eu dublei a Julie Andrews na redublagem, que canta lindamente. Mas eu não canto lindamente como a Julie Andrews. Então a Disney foi e colocou uma atriz que canta lindamente, que por sinal agora eu esqueci o nome, se alguém souber, por favor, coloque aqui nos comentários, eu quero lembrar, que cantou na parte cantada do Mary Poppins e eu dublei a Julie Andrews na parte falada. Aconteceu também de a minha personagem estar dentro de um carro, dirigindo numa estrada com o marido cantando a música inteira, que se eu não me engano era Bon Jovi. E o cliente, dono do projeto, queria essa canção, não queria que ficasse no original. E falou, não, eu quero essa canção cantada pelos atores que estão dublando. E não era uma canção elaborada, ela não estava no momento musical do filme, ela estava dentro do carro, cantando, dirigindo pro marido. Era uma coisa simples. Simples, sem pretensão de ser uma excelente cantora. E aí, a gente fez a parte falada em estúdio e o diretor musical me chamou e eu dublei em inglês a música lá do Bon Jovi. E depois, outro dia, num outro horário, foi o dublador que fez meu marido cantar, dublar a parte do Bon Jovi. Então, assim, existem casos e casos. E é interessante porque, normalmente, em live action, né, em filme, as canções ficam no original, principalmente se forem canções conhecidas. Por exemplo, Thriller do Michael Jackson, ou uma música da Madonna, alguma coisa do Elton John, enfim. A gente estranha porque a gente passa a vida ouvindo aquela música no original, se for feita alguma versão brasileira dessa música. No caso de animação, as canções até fazem sentido dentro do filme, dentro do desenho. E aí é importante fazer uma versão brasileira
para que a criança entenda o que aquele personagem tá cantando. Claro. Tem até um exemplo de um episódio do Ana e os Robôs, do Gloob, em que a personagem que é a Pamela dubla, que é maravilhosa, Pam, beijo, ela canta Girls Just Wanna Have Fun, e ela faz uma versão que é robôs só querem diversão. Que legal. E aí fica fantástico, mas é um desenho e fazia sentido essa canção ser versionada no português. Mas se não, fica lá no original e a gente vê a voz dublada e entra a voz cantada. Aconteceu também, eu dublei durante várias vezes, vários filmes, a Beyoncé. E aí chegou aquele filme chamado Dreams, em que a Beyoncé, tem outras grandes cantoras também que fazem... Girls, né? Dream Girls. E aí o cliente falou, eu quero que a voz falada tenha match voice com a voz cantada da Beyoncé. Porque quando chegar nas canções, e vai ficar tudo no original, porque é a Beyoncé cantando, claro, eu quero que a voz não seja muito diferente. Então teve teste, eu fiz teste, mais 2 dubladoras fizeram e eu não passei no teste. Porque minha voz falada não tem match voice com a voz da Beyoncé cantada. Foi uma outra dubladora que dublou, que tem uma voz mais parecida com a voz cantada da Beyoncé. E acontece às vezes do cliente pedir que, não quero match de voz. E aí ele quer que o cantor, que a voz cantada seja a voz falada. E aí, no caso, ele acaba procurando por atores de musical, que é ator, pode dublar, mas ele não tem a expertise da dublagem. E aí, aquela voz vai ser a falada e a cantada. E às vezes é um ator que tem uma dubladora que já dubla há muito tempo, uma atriz que a dubladora dubla há muito tempo, já sabe as respirações, já sabe como é que ela fala, quando é que ela pensa, as reações que ela faz, porque é normal daquela atriz. E aí você tá acostumado a ouvir aquela voz, mas não vai ser aquela voz. Porque o cliente preferiu que a voz cantada também fosse a voz falada. Então ele não quis fazer essa coisa do match de voz e quis uma única voz. E aí talvez você estranhe um pouco. Por que não é aquela dubladora que sempre dubla, ela que está dublando? Por que a cantora que decidiu dublar? Foi o cliente que escolheu. Às vezes funciona, às vezes nem tanto. É fato que dublagem é uma coisa bem difícil e por melhor que seja dirigido, tem pessoas que têm tino para dublagem, que têm dom para dublagem e tem outras que nem tanto. Então há casos e casos. E aí, à espera da dublagem, trocentos projetos aí pra vocês analisarem. E esse foi o vídeo sobre canção na dublagem. Espero que você tenha curtido. Foi uma dúvida que muita gente mandou pra gente. E compartilha com seus amigos, divulga aí o canal. Se você ainda não tá inscrito no canal, se inscreve e ativa o sininho aqui embaixo pra toda vez que a gente postar um vídeo ele pipocar pra você. Tá bom? E curte as páginas da gente no Facebook. Mabel César, Rayane Bediato, Defensores da Dublagem e Sociedade Brasileira de Dublagem. São 4 páginas bem legais, onde a gente vai falar todo sobre o universo da dublagem. Tá bom? Tá cheio de novidades pra você. E fica ligado que daqui a pouco tem vídeo novo aqui no canal. Beijo! Mua.